Olá, tudo bem com você? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de contabilidade superior. Deixa eu ver aqui que já está tudo ligado. Tá, então vamos lá. Microfone, então vamos lá. Bem, então esse é um exemplo de um ativo. Vamos apresentar um outro exemplo. Após longos anos de trabalho, João de Maria adquire um imóvel de praia. Para tanto, ele financiou esse bem junto ao banco Caixa Mais. No contrato de financiamento, havia uma cláusula informando que a propriedade do bem é do banco enquanto João não quitasse a dívida contraída. Além disso, todos os riscos e benefícios associados ao imóvel é de João. Pergunta: a casa de praia é ativo de João ou do banco? Justifique. Então vamos lá. Ativo é um recurso econômico decorrente de um evento passado capaz de gerar um benefício econômico futuro. É recurso econômico controlado. Para ser mais aderente ao conceito. Então, é um recurso econômico controlado. É um recurso econômico controlado? Sim. Por quê? Perdão. Porque. Eu acabei de tomar café, gente. É por isso que eu tô assim. Deixa eu ver. Vamos lá. Enquanto todos os riscos e benefícios, isso aqui, ó, e benefícios associados ao imóvel é de João. Então observe que os riscos e benefícios associados ao imóvel é de João. Ora, se o risco e benefício está associado a ele, então é um recurso econômico de João. Atendeu a primeira parte do conceito. Decorrente de evento passado, sim, ele adquiriu num determinado momento no passado. Ou seja, você não vai adquirir no futuro e não adquirir no presente, você adquire ele no passado, do qual você pode utilizar ele para gerar um benefício econômico futuro. João depois não pode vender esse bem? Pode. Trocar por outro ativo? Pode. Ele não pode combinar com outros ativos para prestar bens e serviços que posteriormente serão vendidos? Pode, sim, normalmente. Então esse é o conceito de ativo. É um recurso econômico por uma entidade, decorrente de eventos passados, do qual se espera que gere benefícios econômicos futuros. É um recurso econômico controlado, né, como dito anteriormente. Então vamos lá. Alguns outros termos que nós podemos encontrar em alguns livros, alguns manuais para a expressão ativo. Não podemos esquecer que ativo, né, é composto por bens mais direitos. Então vamos lá. Patrimônio bruto, capital investido aplicado, recursos aplicados, aplicação de recursos e ativo de um patrimônio. Então, são expressões sinônimas que nós podemos encontrar em manuais e livros que eu fui pesquisando para montar esse curso, que eu identifiquei lá e trouxe, né? Porque se porventura, principalmente para a galera que está estudando para concurso, se debater com a expressão dessa, já sabe, olha, isso aqui no curso 0800 de professor Bruno Lima, eu vi lá que ativo, por exemplo, pode ser ativo de um patrimônio ou aplicações de recursos, enfim. Então, esse é o ativo. E vamos agora falar de passivo. Então, eu vou ler o conceito, depois eu vou fazer os comentários. Então, é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capaz de gerar benefícios econômicos. Então, é uma obrigação presente, ou seja, você deve nesse exato momento. Essa obrigação presente derivou de um evento passado. Então, vamos pensar assim: ó. Você tem um evento passado. Esse evento passado gera uma obrigação presente e a liquidação dessa obrigação espera-se que gere benefícios econômicos futuros para a entidade. Então, colocando de ordem cronológica, eu tenho um evento passado que gera uma obrigação presente, cuja liquidação seja capaz de gerar benefício econômico futuro. Então, para que eu seja um passivo, eu tenho que ter
uma obrigação presente, legalmente constituída, ou seja, decorrente de uma lei, por exemplo, pagamento de impostos, por exemplo, né? Ou prática de recorrente de negócios da empresa. Bruno, dá um exemplo disso aqui. Vamos considerar aqueles exemplos daquele. Você vai no restaurante, por exemplo, aí tem aqueles cartõezinhos de fidelidade, por exemplo. E aí naqueles. Deixa eu desenhar aqui o cartãozinho. E aí naqueles cartãozinhos de fidelidade. Vamos botar aqui 10, 6, 7, 8, 9, 10. E aí é uma prática recorrente da empresa o seguinte: ora, a cada 10 almoços que você faz nesse restaurante, o 11º é de graça. Então, esse é um exemplo prático de uma prática recorrente de negócio da empresa. Ou seja, ela reconhece que, ao fazer isso, ela reconhece para si uma obrigação quando a pessoa que preencheu todo aquele cartãozinho, no 11º, ela passa a ter a obrigação de pagar um almoço gratuito, enfim. Então, vamos pensar no seguinte. A empresa João das Botas vende mochilas para executivos. É uma política da empresa que clientes com relacionamento há mais de 10 anos, ela paga o jantar do restaurante Alfred Holmes. Pergunta-se, embora não legalmente constituído, pode-se afirmar que a obrigação para com os clientes com relacionamento superior a 10 anos pode ser o passivo? Justifique. Sim. Porque é uma prática recorrente. Então, uma obrigação, ela decorre de uma prática legal ou de uma prática recorrente do negócio dela, né, que é inerente ao negócio dela. Então, uma característica muito importante alguns passivos só podem ser mensurados se lhe for aplicado certo grau de estimativa. Ou seja, nós não sabemos, eu só sei que eu devo, não nego, pago quando eu puder. A essa espécie de passivo denomina-se provisão, que são passivos, mas com prazos e valores incertos. Eu fiz até um vídeo aqui no YouTube, depois vocês procurem aqui no canal, que eu pego esse mesmo conceito de provisão e adequo para as finanças pessoais. Que no contexto das finanças pessoais, por exemplo, a provisão é um pagamento futuro que você vai ter que arcar com ele. No passo que no contexto de uma empresa, de uma entidade, o contexto de provisão ele distorce um pouco, né? Nós temos uma obrigação, sim, mas só que essa obrigação é com prazos e ou valores incertos. Nós não sabemos. Todavia, a base de cálculo para a estimativa deve ser confiável e que o cumprimento da obrigação seja altamente provável. Quando a norma contábil diz que é altamente provável, significa dizer, quando ela é altamente provável, significa dizer que a probabilidade de se cumprir aquela obrigação por parte da empresa seja superior a 50%. Matematicamente falando. Então, quando a empresa, a entidade, ela tem uma obrigação superior, ela é altamente provável, melhor dizendo, significa que aquela empresa tem a chance, a probabilidade de ela quitar aquela obrigação, né, é superior a 50%. Então a provisão é uma espécie de passivo, mas só que com prazos e valores incertos. Mas nós fazemos uma estimativa, essa é uma estimativa confiável para a qual eu utilizo esse termo provisão. Então, o passivo, a grande pergunta que eu faço é a seguinte: eu utilizo uma estimativa confiável? Se sim, eu tenho uma provisão. Se não, eu tenho um passivo comum, ou seja, eu sei o valor exato daquela obrigação. Né? Então, eu tenho obrigações que eu tenho um valor exato, são passivos comuns, passivos gerais, e aqueles passivos que se encaixam no contexto de provisão, ou seja, cujo prazo e ou valores eu não sei ao certo estimá-los. 3 ex-funcionários da empresa de cosméticos Viva Mais Limitada, em 2014, entraram na Justiça do Trabalho alegando que a empresa não estava realizando os depósitos de FGTS entre 99 a 2013. O valor estimado do pleito é de R$ 125 mil. O presidente da Viva Mais Limitada
senhor Irineu, obteve informação do seu advogado, senhor Diego, que a probabilidade de perda é de 85%. Pergunta-se: a dívida trabalhista pode ser considerada um passivo? Justifique. Vamos lá. É uma obrigação presente? Sim. Então eu tive um evento passado. Esse evento passado gerou uma obrigação presente, cuja liquidação será capaz de gerar benefício econômico futuro para a empresa. Mas aí você pode perguntar: poxa, Bruno, como é que uma liquidação de obrigação é capaz de gerar benefício econômico futuro para a empresa? Ora, a partir do momento em que ela contraria uma obrigação, por exemplo, nesse caso aqui do nosso exemplo, ela contrata esses empregados, significa que esses empregados vão oferecer a mão de obra deles, né? Essa mão de obra vai estar associada a bens e serviços que serão vendidos e que, por sua vez, vão gerar retorno para a empresa. Então, essa é a forma que um passivo, né, quando da sua liquidação, é capaz de gerar benefício econômico. Então, vamos lá. Então, é o evento passado? Sim, porque está se alegando aqui o não recolhimento do FGTS entre 99 e 2013. E estamos em 2014 aqui no nosso exemplo. Então, é uma obrigação presente, ou seja, é uma obrigação de 2014 que se refere, né, que decorreu de eventos passados, certo? Beleza, mas só que esse passivo aqui, ele tem uma estimativa alta de se cumprir, de 85%. Aí nós vimos a figura da provisão. Ou seja, a provisão, né, são aquele tipo de passivo com prazo ou valores incertos, mas nós podemos fazer uma estimativa confiável. E aqui a estimativa foi de 125 mil. Vamos partir da premissa de que essa estimativa é confiável e que a probabilidade aqui é maior do que 50%. Então, nesse sentido aqui, ele é um passivo, sim. Né? Atender aos conceitos, aos requisitos para ser considerado passivo, e é um passivo do tipo provisão. Certo? Então, vamos agora falar um pouco de algumas expressões sinônimas para passivo, que é o capital alheio, capital de terceiros, passivo exigível, recursos de terceiros, passivo de um patrimônio. São expressões sinônimas para passivo que vocês podem encontrar em alguns livros, alguma literatura, quando vocês estiverem estudando por algum material escrito. E por fim, o patrimônio líquido. É o interesse residual nos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Então vamos pensar assim. Então, o patrimônio líquido seria então o interesse residual nos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Então, matematicamente, o patrimônio líquido seria essa expressão aqui, né, de acordo com esse conceito. O interesse residual nos ativos depois de deduzidos todos os passivos. É o que sobra de ativos. Então, isso aqui é a equação fundamental do patrimônio. Então, essa é a equação fundamental do patrimônio. Né? Ou seja, o patrimônio líquido é a diferença entre ativos e passivos. Certo? Então, aqui, como eu falei para vocês, ativos, né, é igual a ativos menos passivos. Né? Patrimônio líquido também tem algumas expressões sinônimas, que é a situação líquida, né, que nós vamos ver muito isso mais na frente. Capital próprio, que nós vimos logo no início desse curso. Ativos líquidos porque é o que sobra de ativo depois de deduzidos os passivos. E capital efetivo, certo? Deixa eu explicar uma parte aqui. Origens. Em contabilidade, você sempre vai ter que ter isso aqui, ó, origem igual às aplicações. Vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui. Origens. Deixa eu botar de forma contrária. Aplicações. Agora sim vai ficar mais didático. Aplicações deve ser igual às origens.
certo? Isso aqui nós temos que guardar as 7 chaves. Que com isso aqui nós saberemos muita coisa, né? Nós utilizaremos essa expressão aqui para muita coisa na contabilidade, né? Por que isso aqui, Bruno? Porque se a contabilidade ela atenua os conflitos distributivos de recursos na sociedade, né? Proporcionando que haja equilíbrio entre as fontes de recursos e suas aplicações de recursos. Então, vamos pensar o seguinte. Ora, se aplicações de recursos representa ativo e as origens é passivo mais patrimônio líquido, certo? Vamos fazer aqui embaixo. Ora, se ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, que ativo é a aplicação e passivo e patrimônio líquido são as origens. Se eu passar esse termo para o outro lado da igualdade, eu tenho o quê? Ativo menos passivo igual ao meu patrimônio líquido. É uma outra forma, essa daqui, de eu vislumbrar a equação patrimonial. Ou seja, ativo igual à soma de passivo mais patrimônio líquido, representando a igualdade entre origens e aplicações de recursos numa entidade. Bom, agora nós vamos estudar os estados patrimoniais. Bom, nós vimos que ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Então, quando eu tenho um patrimônio líquido maior do que zero, significa que eu tenho ativos maior do que passivo, né? Vamos dar exemplos numéricos. Digamos, por exemplo, que eu tenha um PL de 10. Significa que eu posso ter um ativo de 100 e um passivo de 90, certo? Nesse caso aqui, o PL sendo 10 e ele está sendo positivo, significa o quê? Que eu sempre terei um ativo maior do que o passivo. Nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo de 100 e 90. Poderia ser qualquer outro número aqui. Mas a diferença entre ativo e passivo, nesse caso, sempre vai ter que dar 10, tendo em vista que eu considerei o passivo, patrimônio líquido, perdão, sendo 10. Por outro lado, quando eu tenho passivo igual a zero, significa que ativo é igual a passivo. Vamos considerar um outro exemplo aqui numérico. Vamos considerar aqui um PL aqui sendo zero. Então, meu ativo pode ser 100 e meu passivo pode ser 100. Então, nesse caso aqui, a diferença entre esses dois está dando zero. Aqui, o ativo e o passivo pode ser qualquer número, porque tendo em vista que a minha ideia aqui é que o patrimônio líquido seja igual a zero. Quando eu tenho um patrimônio líquido menor do que zero, isso significa que eu tenho ativos menores do que passivo. Vamos considerar o exemplo aqui de um patrimônio líquido igual a menos 10. Nesse caso, eu posso ter um ativo aqui de 90 e um passivo de 100. 90 menos 100 dá menos 10. Né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um patrimônio líquido negativo. Observe que aqui é a diferença entre os componentes. Eu tenho um ativo de 90 e passivo de 100. A diferença entre esses dois, 90 menos 100, dá menos 10. Ou seja, aqui eu tenho ativo maior do que passivo. Eu posso ter qualquer outros valores aqui, certo? E quando eu tenho ativo igual a zero, significa que passivo é igual a patrimônio líquido. Então, vamos considerar aqui que eu tenha um ativo igual a zero. Então, eu tenho um passivo de 100, né? E um patrimônio líquido de 100. Né? Por que, Bruno? Vamos explicar. Ativo não é igual a passivo mais patrimônio líquido. Deixa eu botar o... Tá, aqui beleza. Então, se eu tenho um ativo igual a zero. Então, se eu pegar esse aqui, 0 vai ser igual a 100 menos 100. 0 é meu ativo, aqui é meu passivo e aqui é meu patrimônio líquido. Se eu passar esse termo aqui para o outro lado da igualdade, eu vou ficar com o quê? 100 igual a 100. Né? Representando que o meu passivo
é igual ao meu patrimônio líquido. Então, a partir desses estudos aqui, nós podemos fazer algumas inferências. Assim, tem um último, que quando eu tenho passivo igual a zero, significa que o ativo é igual ao patrimônio líquido. Vou fazer esse exemplo aqui desse lado aqui. Vamos considerar que eu tenha um passivo igual a zero. Então, isso significa, por exemplo, que eu posso ter um ativo de 100 e um PL de 100. Ora, se eu jogar na equação, ativo não é igual a passivo mais patrimônio líquido, ora, eu estou dizendo que meu ativo é 100 igual a passivo, que é zero, mais patrimônio líquido, que é 100. Observe que aqui eu sempre vou ter igualdade entre origens e aplicações de recursos. Então, a partir desses estudos aqui, nós podemos tirar algumas conclusões acerca dos estados patrimoniais. O PL pode ser negativo ou positivo. Quando o PL é negativo, Bruno? Quando o ativo é menor do que o passivo. Ou positivo, o contrário, quando o ativo é maior do que o passivo. O passivo e ativo só podem ser positivos ou igual a zero. Ou seja, ativo pode ser maior ou igual a zero e passivo só pode ser maior ou igual a zero. PL não pode ser maior do que o ativo. Ora, por que não pode ser maior do que o ativo? O PL ele representa uma origem de recursos. E o ativo ele representa aplicações. Ora, se na nossa equação fundamental da contabilidade, origem deve ser igual às aplicações, eu tendo, por exemplo, um passivo, vamos considerar o exemplo aqui, passivo igual a zero e patrimônio líquido igual a 100. Se as origens devem ser igual às aplicações, eu tendo um passivo igual a zero, como é que eu posso ter aqui no aplicação um ativo de 120? Não pode, porque as origens de recursos devem ser igual às aplicações. Então, nesse caso aqui, o meu ativo necessariamente deverá ser 100. Então, eu posso também fazer uma outra observação. Vamos lá. Fazendo esse canto aqui. Origens deve sempre ser igual às aplicações. Vamos considerar que eu tenho um passivo igual a 100 e um PL igual a zero. Ora, se a soma das origens aqui vai dar 100, necessariamente eu tenho que ter aqui nas minhas aplicações, ou seja, nos meus ativos, recursos no valor total de 100. Porque origens sempre vai ser igual. Origens sempre vai ser igual às aplicações de recursos, certo? E isso aqui vai ser de extrema importância quando nós formos começar a fazer a etapa do processo contábil, ou seja, do reconhecimento, da mensuração e da evidenciação, certo? Bom, então nós vimos. Vamos resumir o que nós discutimos aqui nessa aula. Então nós vimos, deixa eu pegar aqui, um recurso, aqui faltou o recurso econômico controlado pela entidade como resultado de eventos passados, do qual se espera que eles gerem futuros benefícios econômicos para a entidade. É um conceito antigo, mas eu só adequei adicionando o recurso econômico. Aqui o passivo, a obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação espera que resulte na saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos futuros, e o patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Né? E não podemos esquecer que origens de recursos devem sempre ser igual às aplicações. As origens é passivo mais patrimônio líquido e as aplicações sendo sempre o meu ativo. Bom, com isso nós terminamos mais uma aula. Eu espero vocês na próxima. Um abraço a todos e até a próxima.